Eu sempre tive muita sorte em achar dinheiro na rua. Mas, como eu não acredito em sorte, eu tenho certeza que isso é providência divina. Porque a espiritualidade sempre me mandou dinheiro pela rua nos momentos que eu mais precisei. Vou dar um exemplo. Uma vez, há muito tempo, eu trabalhava numa firma que eu pegava ao meio-dia e eu almoçava às 11h30 num botequim ao lado, que vendia um PF lá por R$ 5, um PF e uma coca. E nesse dia, eu desci do ônibus, era perto do ponto aonde eu descia. Quando eu tô a caminho do bar, entra na minha frente um rapaz lindo, muito maltratado, com os dentes podres, sujo, com um aramado na mão, vendendo bijuterias, me dizendo que era do Paraná e que não tinha conseguido vender nada e que estava morrendo de fome. Moça, me paga um almoço, por favor. E eu, na mesma hora, enfiei a mão no bolso, só tinha aqueles R$ 5, pum, dei para ele. E ele ficou feliz da vida, me agradeceu e foi embora. Aí eu pensei, caraca, agora só na hora do jantar, quando eu voltar para casa. Mas fazer o quê, né? Pelo menos eu sei que eu tenho comida em casa quando eu voltar. Aí eu dei 2 passos assim, passando em frente a uma agência bancária, tinham 2 caras conversando. E atrás deles, e entre eles e atrás deles, tinha uma nota de R$ 5 no chão, dobradinha assim, 4. Eu nem acreditei, falei, gente, os caras não estão vendo o dinheiro, as pessoas estão passando, não estão vendo o dinheiro, e eu vendo. Aí eu fui andando, vum, dei o bote no dinheiro, abri a mão assim, falei, caraca, eu não acredito, eu acabei de dar R$ 5 pro cara, e Deus me mandou R$ 5. E aí eu peguei e fui almoçar. Outra situação, nessa época eu trabalhava numa escola, eu pegava nessa escola às 8 horas da manhã, e eu precisava sair de casa às 5 para estar lá às 8. Então eu não tinha fome, mas sempre levava um qualquer para lanchar. Nesse dia eu estava dura, eu fui de barriga vazia. E até eu chegar na escola, né, me deu fome. Aí eu pensei, puxa vida, e agora? Vou enfrentar agora a aula até meio-dia com a barriga vazia e eu tô com fome. Pensei, meu Deus, se eu tivesse R$ 1, eu compraria um café, um pingado e um pão na manteiga, um pão na chapa. Na hora que eu pensei isso, eu olhei assim para a esquina, tinha um lixo assim na esquina, e eu vi uma bolinha de papel amassada verde claro. Nesse tempo tinha nota de R$ 1, né? Era dessa cor. Eu falei, gente, será que aquilo é R$ 1? Aí eu falei assim, não acredito. Aí eu fui lá, peguei a bolinha, comecei a desembaraçar a bolinha, era uma nota de R$ 1. Eu falei, caraca, agora só falta o dono do bar aceitar. Alisei ali com a mão, passei a ferro, né, com a mão, a nota o máximo possível para alisar. E o dono do bar aceitou. Falei, poxa, beleza. Bom, gente, se eu for ficar contando todas as vezes que eu precisei de dinheiro e eu achei dinheiro na rua, eu vou fazer um canal só de relato de dinheiro que eu achei na rua. Porque foi uma vida toda. A rua sempre me mandou dinheiro. Eu sempre tive essa ajuda espiritual. Só que eu não quero contar essas coisinhas que eu estou contando, não. Eu quero contar uma história de cachorro grande, coisa grande. Quando eu estive grávida do meu filho, foi uma gravidez de risco. E a probabilidade maior é que ele iria nascer prematuro. Aí, lá numa das consultas, o obstetra pegou a minha carteira, a minha caderneta de seguro, e viu se o meu plano cobria um hospital que era o top de linha de prematuros, de UTI neonatal. Ele abriu lá e achou. Falou assim, olha, você tem o seu hospital aqui. Quando você entrar em trabalho de parto, você vai para essa maternidade. E eu fui. Só que no dia o negócio foi meio confuso, eu vim dando a luz dentro do carro. E quando eu cheguei lá, o neném já estava coroado, né? O tampo da cabeça já estava de fora. E apenas por isso eu fui acolhida no hospital. Porque quando eu cheguei lá, eu descobri que, na verdade, meu plano não cobria. Aquele seguro, aquela seguradora, tinha o hospital na lista sim, mas só para quem tinha cartão 5 estrelas. E o meu cartão era 3 estrelas. E aí foi isso. O meu filho nasceu com 10% de chance de sobrevida, foi direto para a UTI. E por essa questão de ética médica que ele foi aceito, porque meu plano não cobria. E eu fiquei lá diariamente, né, acompanhando ele na UTI. Quando tinha 2 semanas que eu estava lá com ele na UTI, a assistente social me chamou
e falou assim: senhora, se você... seu filho já está aqui há 2 semanas e a sua conta está em 25 mil reais. A senhora tem como pagar uma parte desse montante aí? Porque se a senhora não puder, eu vou ter que transferir seu filho para o hospital público. Aí eu falei assim: não, meu Deus, pelo amor de Deus, não. Eu falei com ela assim, o nome dela era Fátima. Eu falei: dona Fátima, eu não tenho a menor condição de pagar nada desse dinheiro. Eu ganho 500 reais. E olha que 500 reais na época eram os 5 mil de hoje. Eu ganhava 3 salários mínimos, era quase 5 mil de hoje. Para mim, 25 mil reais era uma fortuna. Naquele tempo era muito mais do que os 25 mil de hoje. Hoje é uma fortuna, imagina naquele tempo. Aí eu virei para ela e falei assim: por favor, deve existir algum meio do meu filho continuar aqui. Nem que eu venha me empregar aqui e trabalhe o resto da minha vida nesse hospital para pagar essa conta. Se houver um meio de eu assinar nota promissória, ou nem que eu vá presa depois, não sei. Eu falei isso para a mulher. E aí ela pegou, ela se compenetrou assim, olhou bem para mim, com um olhar bem compenetrado e falou: olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu trabalho há 10 anos nesse hospital. Nenhum paciente aqui nunca me pediu por favor, nem nunca me deu muito obrigada por nada. Como a senhora me pediu por favor, eu vou lhe dizer uma coisa. A mesma ética médica que lhe acolheu na hora do seu parto, nós podemos usar essa ética médica para que a seguradora cubra as suas despesas. Então a senhora vai fazer o seguinte: a senhora vai voltar lá para a sua UTI, que a senhora já tem muita coisa com que se preocupar lá. E a senhora só vai voltar aqui na minha sala no dia da alta do seu bebê. Gente, eu fiquei feliz da vida. Até hoje essa mulher está nas minhas orações de gratidão. E eu fui para lá e realmente eu só voltei na sala dela no dia da alta do meu filho. E meu filho ficou 2 meses nesse hospital. Então, em proporção, se eu devia 25 mil em 2 semanas, eu saí de lá no mínimo devendo 100 mil. Até porque ele fez cirurgia nessa estadia dele lá na UTI. Então eu estou contando essa história para dizer o seguinte: dinheiro cai do céu, sim. Basta você ter fé, basta você andar junto com Deus, que a providência vem. Deus existe e a providência existe. Para mim, o dinheiro sempre caiu do céu. E nesse dia caiu mais do que nunca. E eu só posso agradecer a Deus por essa providência divina, por esse dinheiro que não foi um qualquer dinheiro, não foi R$1 embolado na rua, nem foi R$5. Foram 100 mil reais daquela época e que Deus me providenciou através da bondade dessa senhora, né? E que de acordo com ela, através também da minha boa educação, em pedir por favor.